Boa noite para todo mundo. Hoje nós estamos mudando um pouquinho os assuntos, os temas. Olá, Roger, super pontual, hein, Roger? Agora é só me mandar aí sua solicitação que a gente já te aceita aqui. Hoje o tema é bastante interessante porque me chamou a atenção para falar disso. Porque eu estou fazendo um curso de enologia e também um curso de sommelier. E neste curso, uma das matérias é falar sobre bebidas destiladas. E a gente tem muito desse universo aqui, né? Vou chamar o Roger Cachaça Jeceaba, e é esposo da Alessandra Dutra. E ele vai nos... Opa! Ali, tem uma Apareceu assistente aí? ali atrás. Eu tô vendo a moça Oi? bonita. Você viu? Minha Eu assistente de vi. TI, Alessandra. Assistente de TI é Lulu De TI, a Vinhas. produção, a Fala... produção. Pois é, fala para ela poder chegar o rostinho dela aí. Depois eu vou falar, a Alessandra, ela tá pedindo depois pra você chegar aqui, viu? Pois é. Porque Dá o ar da graça para as Luluvinhas. afinal de contas, ela é a pessoa mais responsável aí pela disseminação do nome GCABA no nosso grupo, tá? Fico muito satisfeito disso. Realmente, a Alessandra hoje em dia é uma parceirona, encampou muito o projeto, sabe? Que custou, mas depois que ela viu que realmente quão belo que era o projeto, né? Enaltecendo É. a cidade de Jeceaba, onde que ela cresceu, ela entrou de corpo e alma e hoje em dia ela, assim, não sabemos mais quem que é o representante da Jeceaba aí no mundo, entendeu? Ah, gente, quer dizer que GCABA é o nome da cidade que ela ainda cresceu. E tem alguma coisa com você também? Veja bem, Vanessa, é lógico que tem a ver comigo por afeição, né, por afinidade. Alessandra, o pai da Alessandra tem essa fazenda lá no GCA, uma cidadezinha pequenininha, mas muito graciosa, muito bacana, pertinho de Belo Horizonte, a 110 quilômetros. Então o pai dela tem essa fazenda, tem mais de 50 anos lá, sabe? E ela já Olha. nasceu fincada com os pés lá na fazenda, indo na fazenda todos os finais de semana e tudo mais. Ela criou um ciclo muito grande de amigos, a comunidade a recebeu muito bem. E depois de um tempo, chegou esse matuto aqui, né? Começou a namorar com ela e tal, e também foi muito bem recebido, como não poderia ser diferente, pelo pessoal do GCAB, que é uma comunidade maravilhosa, abriu os braços, estendeu os braços para a gente. Tem mais ou menos 27 anos que eu convivo em GCAB e já me sinto, de certa forma, um GCAbense por afinidade, entendeu? Ah, que ótimo. Eu realmente não sabia nem que era o nome de uma. Olha só como é que a gente. Minas Gerais tem 840, 70 municípios, né? 847, 845 municípios, Pois né? é, não dá. Não É dá. uma A infinidade. terra é grande. É muito grande, é muito grande. E Jeceaba está ali no meio do caminho daqui para Tiradentes, perto de Congonhas ali, sabe? Da E é região ali tão perto de Belo pertinho. Vale, muito pertinho. Lá hoje em dia está crescendo bastante com o distrito industrial que lá foi montado. Então, assim, é uma cidade que está em ascensão, um povo que está sempre valorizando assim, a sua cultura, e nós ouvemos por bem achar, prestigiar a cidade, colocando o nome da cachaça com o nome da cidade, para valorizar esse povo, essa Sensacional. simpatia da moçada lá que nos recebeu muito bem, entendeu? Sensacional. E a modelo de outras cachaças que também privilegiam isso, são cachaças maravilhosas. Eu acho que fazer esse link, né, com a localidade, com a tradição e tudo mais. Mas antes da gente entrar no assunto da GCABA, eu estava falando aqui para a turma o seguinte: eu estou fazendo um curso de sommelier, Sim. porque eu não sou sommelier de formação, na verdade, tenho W7, nível 3, mas nas etapas que eu passei pelo W7, a gente fala muito pouco aí, se não for uma coisa específica, a gente fala pouco dos destilados. E agora, neste curso que eu estou fazendo na Argentina, eu fiquei muitíssimo curiosa, porque eles dão uma ênfase muito grande, porque na Argentina, além do vinho, eles têm muita tradição de ter as drinquerias, muitas drinquerias. Eu estive agora recente em Buenos Aires e fiz questão de fazer um tour pelas drinquerias e as drinquerias mais interessantes que você puder imaginar por lá, com nomes diferentes. E os Sim. lugares são inóspitos, né? É algo parecido com o pub, Vanessa? Alguma ideia dessa, alguma coisa assim? Ou mais É, é, voltada para é uma mixologia? coisa. Como é que é o negócio? Isso é uma coisa intermediária, porque na verdade é o seguinte: é um bar dançante, e eles chamam de Tá. barra, né?
aquelas barras são os balcões, e nos balcões são servidos ali uma série de drinks, e todos eles feitos com bebidas destiladas. E qual E que o você sabe predomina que lá, Vanessa? Qual que é o drink que você viu lá? Qual que é a bebida destilada que, vamos dizer assim, domina ali nessas drinkerias lá da Argentina? olha, eu para te falar a verdade, vejo de tudo, né? A gente vê uísque, vodka, gin e certamente tem cachaça. Eu vi Tem 3 modelos cachaça? de cachaça numa drinqueria que se chama Floreria Atlântico. Como ela, tem uma outra que se chama Presidente, tem uma que chama Botânico. Bom, enfim, eu acho que a exemplo de Buenos Aires, que é uma cidade da dimensão, digamos assim, de São Paulo, né? Vou até colocar aqui o título que a gente nem colocou ainda, Cachaças Coloquei. Eceaba. Vou colocar aqui para fixar para quem está chegando agora. Então, há exemplo, por exemplo, de lugares como São Paulo, mas eu fiquei impressionada com a quantidade de drinkerias que tem lá. E aí me vem a seguinte pergunta, né? Veja bem, quando a gente fala de uísque, a gente tem aí países tradicionais de fabricação tradicional. A gente, quando fala de vodka, idem, né? Cada qual com seu país. Quando a gente fala de gin, idem também. Mas a gente desconsidera um pouco, né, essa coisa da cachaça. E por pura falta de informação. Eu Isso é imagino que seja por verdade. pura falta de informação. Porque, em termos de teor alcoólico, essas bebidas são bastante similares em termos de teor alcoólico, mas existe aí um gosto, talvez como é que dizer, passa boi, passa boiada. Aham, Eu entendi. acho que é por aí. As pessoas vão seguindo manada, né? E Então, não deveria, né, Vanessa? Porque você falou do uísque, a gente faz referência ali à Escócia, ali, né, o Reino Unido, tem um uísque americano e tal, a própria vodka, a Polônia, a Rússia, né, e tal. Mas é, eu gostaria de colocar para você o seguinte: a cachaça hoje em dia, se você, onde você quer no mundo que ouça cachaça, a palavra cachaça, ela vai sempre fazer referência ao produto que é produzido no Brasil. Isso é reconhecimento na Organização Mundial do Comércio, isso aí é referência mundial, porque a cachaça é o destilado de cana-de-açúcar que efetivamente é produzido no país, no Brasil. Então, assim, é como se você saísse com a camisa da seleção brasileira, aquele ali é da seleção brasileira. Se você sai daqui com a garrafa de cachaça e vai em qualquer lugar do mundo, sabe que aquela garrafa de cachaça ela é do Brasil. Assim como nós temos aí a champanhe, que é feita na região de Champagne, né? O conhaque, que é da região de conhaque, fora dele são outro tipo de bebida, mas qualquer aguardente de cana que existir no mundo, ela não pode ser denominada como cachaça. É isso é engraçado isso. maravilhoso, né? É A falta de patrimônio informação nosso, então. realmente, o que você falou é verdade, a falta de informação, ela realmente gera esse desconhecimento, que é uma pena, né? Porque seria interessante a gente ter esse sentimento de ufanismo, de levar o Brasil, levar a bebida, né? A bebida do Brasil, eu acho que isso é muito interessante culturalmente, né? É. Mas aqui, é só uma questão de tempo, tá? Eu acho que o Brasil está chegando num ponto de dar reconhecimento para os seus produtos, tanto para queijo, café, até para o próprio vinho nacional, né? Então, assim, essa oportunidade que a gente está tendo de levar conhecimento em massa para as pessoas, deixar registrado, porque essas lives, por exemplo, poderão ser assistidas depois. Então, por exemplo, hoje a gente tem aqui, nesse exato momento, tem 30 pessoas na sala. Então, se a gente marca uma reunião, por exemplo, para falar de cachaça, e já tem 30 pessoas, Que é legal, né? interessante. O A gente ambiente tem de produtor vinho, de vinho aí, olha, produtor de vinho, que é o Thiago do Dalpisol, que é muito prazer, eu acabei de falar, né? Que graças a Deus os brasileiros estão dando reconhecimento aí para os seus produtos. E Minas Gerais é muito rica nisso, né? Tem vinho, tem oliva, tem queijo, e tem a azeites cachaça é maravilhosos, muito queijos tradicional. maravilhosos e cachaças também realmente maravilhosas, né? Mas hoje em Agora, dia está muito pulverizado. fora Minas, onde mais tem cachaça? Brasil inteiro. Até onde eu vi, e das últimas. Opa, Tá me desculpa, ouvindo? virei. Não, só virei aqui a câmera, desculpa. Até onde eu sei, nos anuários de cachaça que saiu do Ministério da Agricultura, só Roraima era a única unidade federativa do país que não tinha nenhum. Isso não quer dizer que não tenha alambique, mas não tinha nenhum alambique registrado no Ministério da Agricultura. Que É massa ou não é um isso. produto brasileiro, Vanessa?
Totalmente. Quantos produtores tem de Totalmente. cachaça em termos de registro? Não falo essa cachaça caseira, né? Eu Olha, falo sim, os registrados, né, os formais, isso, né, vamos dizer assim, né, no MAPA, né? Que é o no Ministério da mapa, no mapa. Agricultura. Pelo Anuário da Cachaça, que saiu pelo mapa, que a última base dele é 2018, tem um delay de um ano, mas assim dá para a gente ter uma referência, entendeu? É perto de 1.000 produtores registrados. 1.000 produtores Nossa, registrados de é cachaça, mais tá? do que um para cada cidade. Nós estamos falando de cada município. Sim, mas fica assim, tem muito centralizado. Minas Gerais ainda é um número maior de produtores registrados, não quer dizer melhor. Eu quero aqui bem ressaltar isso, entendeu? Porque hoje em dia a qualidade da cachaça, quem produz cachaça e tem a preocupação de fazer formalmente, regularmente, dentro dos padrões e tal, ele faz assim no Brasil inteiro e faz com muito boa qualidade, que compete com qualquer outro, entendeu? Mas talvez assim por conta da história, dos engenhos, etc. e tal, que são consolidados aqui no Estado, talvez por esse fator histórico, Minas Gerais concentra um número muito grande desses 900 produtores registrados no mapa, né? Mas aí Uhum. então concentra no Sudeste, também no Nordeste tem uma grande parte de produtores registrados, né? Até porque remete aí, de certa forma, a uma discussão aí se o primeiro alambique foi ou não foi no Nordeste, ou foi ali em São Paulo, ali na região de São Vicente. Então, tem essa lacuna histórica aí que deixa o Nordeste como proeminente nessa formação dos engenhos, né, dos engenhos de açúcar, que depois vieram a dar nascência aos alambiques, entendeu? Então, assim, o A Rio parte do histórica Sul, também é muito rica, né? Muito a rica. cachaça acho que tem tudo a ver com a história hoje em dia, entendeu? É isso que é importante, talvez por isso que ela faz parte desse produto nacional, porque ela tem a ver com muito esse aspecto histórico, né? De uma história até muito, vamos dizer assim, que não nos deixe muito honrados em relação à escravidão que aconteceu no Claro. início da colonização do país, aquela coisa toda, os negros trabalhando nos engenhos de açúcar e É. depois constantemente nos alambiques, mas ela passou por várias nuances aí de muita repercussão na história do país. Então, assim, a cachaça é cultura, sim, é patrimônio cultural do Brasil, e como tal, ela é reconhecida aí no mundo, né? A gente tem que fazer força para isso. Eu te falo até que os produtores, Vanessa, têm preocupado muito com essa situação de repercutir uma imagem melhor da cachaça, entendeu? Do que é ser cachaceiro, né? Do cachaceiro ter ainda uma imagem pejorativa, que as Ó, pessoas o ainda veem com cachaceiro é uma mal. coisa, o pingunço é outra. Mas é por aí, né? Então, assim, a gente está prestigiando as pessoas que sabem degustar um bom produto, sabem reconhecer os bons produtos. Então, assim, isso é uma preocupação do setor, isso eu posso confessar a você, entendeu? E agora me conta uma coisa. Bom, você já acabou contando aí para muita gente que ainda, né? Obviamente que nós estamos aqui falando de uma coisa muito natural para a gente, que a cachaça, então, é um destilado da cana, porque também tem pessoas que não imaginam que as outros destilados do que pode vir, né? Destilado de qualquer coisa, né? Ou de fruta, ou de cereais, ou de plantas, como é o caso de vários tipos de bebidas. Então, essa cana, por exemplo, que é para produção de cachaça, existe uma produção específica, um tipo específico de cana? Ela tem que ter algum tipo de controle de qualidade? Como que é? A pergunta sua é muito comum. A gente normalmente em feiras, em congressos, normalmente quando a gente está aí em festivais de gastronomia e tudo mais, as pessoas sempre perguntam isso, entendeu? E eu te asseguro o seguinte, que não há estudo científico que assegure que uma determinada cana seja a cana essencial e que vai dar aquela cachaça maravilhosa de qualidade número um, tá certo? A cana vai interferir sim na produtividade, é um agente facilitador, né? Quantidade de Obviamente. açúcar que vai. A desfalha é mais fácil, entendeu? Uma cana que não quebra no engenho, ou seja, ela dá um pouco mais de teor de açúcar, a sacarose, no caso aí. Então, assim, não, hoje já tem desenvolvimentos genéticos de canas, e o Brasil é muito, 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 muito proeminente nisso, que tem canas aí que realmente já vem com. Outro dia eu recebi um desses grupos de WhatsApp que a Embrapa desenvolveu uma cana que já tem dentro de si
um agente que é contra esses agentes nocivos da cana, né? Essas brocas e tal, pode impedir algumas doenças da cana que podem interferir efetivamente no resultado da cachaça. Isso sim, entendeu? Ah, interessante. Porque, É na verdade, é interessante. o seguinte: para se fazer uma cachaça, primeiro você fermenta este produto, né, da cana, para depois destilar. É aquela aula de ciências que todo mundo depois tem que recapitular, né? Todo mundo que não quer fazer na escola, o que, que é decantação, ebulição, destilar e tal. Destilar, Mas né? depois todo mundo volta para estudar porque muito interessa o assunto. Isso é verdade. Então, primeiro fermenta e depois destila. Exato, exato, exato. Na verdade, a primeira coisa que tem que ser feita é o corte da cana, né? Daí já começa, talvez, alguns problemas que podem acontecer. Ou seja, não pode fazer queima da cana, porque muita gente queima para queimar a palha da cana, fica mais fácil, né, de estar ali, acha que está fazendo um bem, e na verdade não está, porque normalmente as cinzas ali da cana, que pode ter passado ali, ela vai comprometer de alguma maneira a fermentação e até a destilação, entendeu? Então o corte da cana tem que ser bem feito, tem que ser feito no máximo por 24 horas, porque se passar desse prazo, pode ser que a cana já comece, a própria cana já comece um processo de fermentação ali, um processo que vai gerar uma acidez ali que não seja muito recomendável, entendeu? Então, depois que você faz o corte, o mais importante é se você conseguir fazer já o processo, ou já a moagem dela dentro das 24 horas é muito melhor, entendeu? Não deixar em lugar seco, não exposto ao sol, aquela coisa toda, e você faz a moagem daquelas moendas, né? Hoje em dia tem moendas maravilhosas, muito bem evoluídas, né? Que já inclusive trituram o bagaço da cana para ser dado Aí ao gado posteriormente, entendeu? É o esse caldo de produto aí cana. que você tá, esse produto aí que você está falando agora é aquele que a gente tem o tradicional caldo de cana no Mercado Central. É Com exatamente. E a moenda é pastelzinho. aquilo ali. Ah, Você enfia a cana lá no meio daqueles rolos e ele vai espremer a cana de uma maneira tal que vai extrair o caldo o caldo de cana o caldo de cana, né? Que é uma é. delícia, né? Ele E puro aí por si depois só, qual que é eu o já próximo adoro. passo? E aí o que Qual que é você faz? É a preparação desse caldo, porque não adianta você colocar esse caldo diretamente para fermentar, que ele pode causar problemas, entendeu? Então, assim, o que você vai ver correntemente nos alambiques de boa qualidade registrados, você vai ver seções o de preparo de caldo, onde você joga esse caldo recém-moído, ele vai decantar. Então, ele vai passar normalmente, são equipamentos em aço inox para facilitar a limpeza, né, a asepsia, que é essencial para o nosso produto. Então, ele vai passando por aletas, que uma está suspensa, a outra de forma tal que algum bagacilho que pode ter ficado no caldo de cana, ele vai ficando no decantador, que a gente chama de decantador. Para Após esse separar a processo. parte sólidas da parte líquida e para a parte líquida ficar mais brilhante, digamos assim, mais limpa. Mais limpa propriamente dito, né? Porque os bagacilhos, tal, aqueles pedacinhos de cana que eles podem interferir de alguma maneira. Se eles forem até lá na frente da destilação, eles podem te dar problema e causar assim odores ruins ao produto e tal. Então isso não é legal. Então a gente faz a filtragem do caldo de cana, faz essa decantação, tá certo? E aí ele vai cair no recipiente também de aço inox, onde a gente vai fazer a diluição do caldo de cana, porque normalmente o caldo de cana ele vem com um teor de açúcar no início da safra, por exemplo, que não é compatível com o mesmo teor de açúcar que tem no final da safra. Nós estamos falando de uma cana que está no momento mais de seca do país, então o açúcar dele está mais presente, entendeu? O açúcar para nós chama-se BRICS. Acredito que você já tenha É o ouvido falar. mesmo É, medidor de uva, porque ele vai medir açúcar exatamente, e é o acidez, não é BRICS. isso? Isso. Então a gente tenta desde o início da safra até o final, manter ali uma média de BRICS, para que favoreça ao fermento trabalhar de uma forma assim, mais tranquila. Se você jogar uma hora um BRICS de um jeito, com 15, vamos imaginar, né, com 15 no início da safra, depois no final com 20, 22 e tudo mais, ou seja, pode ser que ali o fermento ele dá uma saturada, então isso não é legal, entendeu? E nesse processo aí da fermentação, a quantidade de gramas de açúcar para transformar no álcool é o mesmo processo, por exemplo, que a uva? São 17 gramas para cada grau de álcool aí? Ou não tem relação nenhuma? Alguma coisa dessa forma. Eu não saberia dizer para você exatamente quantos gramas que vão ter de açúcar aí, mas eu te falo o seguinte: a cana hoje em dia,
A cana ela tem 85% de caldo e 15% de fibra. Do caldo, 75% é água e 25% é açúcar. E o resto, o outro 1% aí, para completar os 100, falando só do caldo, tá, Vanessa? Os Uhum, 25% é de açúcar sacarose, e tem outros açúcares também, mas o principal é a sacarose. Então, 24% é açúcar. Os outros 1% aí hum, são outros componentes, outros nutrientes que vêm com a própria cana, entendeu? E eu te falo o uhum, seguinte, nesse processamento aí depois que você faz essa homogeneização do caldo, você leva ao fermento, né? Você leva para fermentar numa área especial, é já a área de fermentação. Eu digo para você que assim como deve ser no vinho também, e você pode falar isso com melhor habilidade do que eu, é um centro nervoso realmente da cachaça, entendeu? Ali realmente é onde que vai favorecer o quê? A quebra do açúcar, principalmente da sacarose, para a transformação em etanol e gás carbônico. É o resultado agora que a da. gente vai começar a falar aí, porque o etanol é o que a gente quer, mas nesse processo aí também acontecem outros tipos de alcoóis que podem não ser agradáveis, não é? Mas aí vai depender do seu procedimento de fermentação, né? Hoje em dia, os processos de fermentação são todos em dornas de inox, que não favorecem, vamos dizer assim, o acúmulo de sujeira, tá certo? Não tem aquela coisa antigamente que é muito comum as pessoas falarem assim, mas antigamente os costos de fermentação eles eram abertos, eles eram de madeira, ou seja, ainda que você esgotasse o caldo, ainda restaria ali um pouquinho do fubá, ou do farelo de arroz, ou de soja, ou de qualquer outra coisa que eles utilizassem para catalisar o fermento, entendeu? Então, isso, querendo ou não, daria. Porque a fermentação, a ação tem que ser das leveduras e não das bactérias. E as bactérias estão ali de alguma forma, né? Só que as bactérias, apesar de um número maior, elas têm menor tamanho do que a levedura. Então a levedura acaba tomando espaço ali, fermentando e fragmentando a célula do açúcar apenas no etanol e no CO2. Agora, se você botar outros componentes ali, realmente ali pode acontecer de tudo, né? O ambiente de fermentação tem que ser um que você entra e você sente aquele não é um cheiro, é um aroma, é uma coisa maravilhosa, encantador. Perfume, Agora, se você né? entra lá, aquela coisa de acetona, aquele gosto de ácido, cheio de moscas, de drosófilo, então, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Então, aí realmente vai dar origem a várias outras coisas que não só, propriamente dito, o etanol e o gás carbônico. Né? Vão favorecer o quê? Aparecer, inclusive, contaminantes, assim como o ácido acético excessivo, Para né? o O vinho, ácido a mesma lático. coisa também. Então é isso. Carbamato de etilo, que é uma preocupação grande em termos de legislação nacional, entendeu? Tem uma propulsão a ser carcinogênero, né? Então, assim, Uhum. é uma área que demanda um cuidado muito, muito, muito relevante, entendeu? É importante Ó, estar falando isso para vocês, porque o fermento, aquele negócio, porque a gente acaba escutando isso, né? As pessoas, porque lá na fazenda do meu avô, essas coisas, né? A história, a tradição, a cultura toda de se fazer cachaça, né? Não, eles faziam cachaça lá fermentando, de repente achava até gambá, aquela coisa toda, ou seja, isso não é, isso, Deus me livre, mas isso predominou em muito tempo aí para nós, entendeu? Então, assim, hoje em dia nós estamos distanciando um pouquinho dessa história, desse lado negro aí da produção de cachaça, e está redesenhando e reescrevendo a história da produção da cachaça para se tornar um produto mundial para ser utilizado na sua brinqueirinha que você viu lá em Buenos Aires, ah, entendeu, Vanessa? fantástico. Lá é tradição. Aqui, a Cibele é uma professora de história, está aqui, ela está sugerindo, para quem gosta, Cultura e Opulência no Brasil, que é um livro que narra a produção colonial nos engenhos, que é muito bom para perceber a feitura da cachaça e a açúcar artesanal. Ah, e tem aqui um monte de gente também com nomes de cachaças, devem ser seus amigos aí do seu setor. Ah, Tem vem a também a rota tudo. de vendas que é a Marquelli, que também representa aí alguma marca de cachaça. Então a gente vê a emoção, né, que a cachaça tem causado na gente hoje em dia. E agora eu queria que você me explicasse uma outra parte, porque é uma coisa muito curiosa que muita gente pergunta: o que que é cauda, o que que é coração? Me Sim, fala aí. aí nós passamos lá pela sessão do preparo, do caldo, né? Nós passamos pela fermentação que tem que ser no máximo aí em um dia, praticamente. As leveduras normalmente trabalham bem.
obviamente que você vai ter que deixar ali sem aeração para não gerar uma propagação muito grande de leveduras. Então, depois da fermentação, nós temos o vinho do caldo de cana, o vinho da cana, É como o isso vinho que você mesmo. tem da uva. E o vinho É. ali, ele O tem em produto média ali, fermentado, né, na produto fermentado verdade. é o vinho, né? É o vinho. Eu confesso que eu já Para experimentei uvas. uma vez e eu confesso que eu não gostei, não me agrada muito não, entendeu? Ele é mais azedo, ele não me agrada. Até mesmo a própria coloração dele, assim, não favorece aquele encantamento, não, sabe? Mas enfim, obtido o vinho da cana, do caldo de cana, né, que chama-se o mosto de caldo de cana, mosto da cana, ele ali tem 8,5% de etanol. E aí a gente vai passar para a seção de destilação. E normalmente os alambiques trabalham em seções assim fragmentadas e que o caldo, o líquido fermentado, ele vai caindo com gravidade através de tubulação de inox, que é mais recomendável, enfim. Aí nós chegamos na seção da destilação também, que é outro ponto Essa nervoso parte é da cachaça. interessante, essa parte é interessante porque é chamada de bebida espirituosa, porque Bebida espirituosa. acreditava-se que retirava o espírito, né, o elevado daquela bebida. Então é bem interessante essa parte. Aí eu quero prestar atenção. Isso é verdade. A destilação já é um processo muito antigo no mundo, né? Vamos dizer assim, mundo, né, Vanessa? Ela Dos árabes, remonta né? dos árabes, com certeza, mas parece que remonta Os a história árabes, assim, eu até acho que mais eles antiga. tornaram isso um método. Acho Ela que já eles que acontecia. difundiram depois isso aí, e na verdade o contato dos árabes ali, quando invadiram lá a Europa, alguma coisa toda, que eles, já na Idade Média, vamos dizer assim, eu acredito que é ali que eles deram, vamos dizer assim, a expansão da destilação para o produto de bebida espirituosa. Porque antigamente era o alquimista que fazia a destilação dentro daquilo que você falou, aqueles tubinhos, os destiladores de laboratório, né, para tentar desenvolver do produto fermentado algum produto medicinal, ou seja, era utilizado com esse intuito medicinal. Né? Então, talvez os árabes tenham aprimorado um pouquinho essa parte do destilado e partido para acho que ainda bem, né? Eles partiram para esse outro momento de Um experimentar o método, destilado né? como se fosse uma bebida, que fosse dar o bem-estar, e é aquilo que a gente produz, é aquilo que a gente tenta fazer hoje em dia na hora que a gente faz a cachaça. Mas aí vem a destilação, que na verdade é o quê? Você tem o líquido, Ó, essa branquinha aqui não é cachaça, não, viu, gente? É água. faz muito bem, Vocês estão me faz vendo muito beber bem. nesse copão? Até porque um copo desse tamanho também, acho que não era bem recomendado e nem combina com você, Vanessa, a gente sabe disso, né? A gente aqui sempre está pregando aqui o consumo consciente, em pequenas quantidades, é prazer, né? Beber Exato. é um sentimento de hedonismo, assim, que é bem-estar, é um prazer, né? Não pode ser vício, não pode ser um mal-estar para a família, social, não pode ser uma coisa dessa. Você desculpa eu estar fazendo esse parênteses aqui, mas eu acho que é mais do que necessário, entendeu? E também revela aí a preocupação do setor cachaceiro realmente com isso, com o consumo responsável, a gente sempre está pregando isso aí é uma tônica que a gente tem. Mas enfim, então a destilação o que, que é? Pega o produto fermentado e dali ferve aquele caldo, aquele mosto, né, do fermentado, e ele vai ebulir, vai se transformar em vapor, vai subir a Vai coluna do volatizar, alambique. né? Hã? Desculpa. Volatizar. Ele vai volatizar e assim a destilação é exatamente para isso, para você separar aqueles produtos de uma mistura homogênea. Você tem um mosto ali fermentado que ele tem ali tudo. Ele tem aldeídos, ele tem os alcoóis superiores, ele tem outras coisas, mas tem o etanol e tem água também, entendeu? Então, assim, vamos destilar para a gente tornar, vamos primeiro ferver, e aquilo que ferve primeiro, aquilo que tem um ponto de ebulição menor, a gente condensa esse vapor lá em cima do alambique, nos defragmentadores ou no capelo, né? No caso dos. Eu estou falando de cachaça de alambique, tá, Vanessa? Cachaça de Tá. alambique, não de coluna. Então, assim, vai ter essa condensação no alto da coluna do alambique, e depois ele vai descer para uma longa. Acho que todo mundo já viu o alambique na vida, sabe o que eu estou falando, uma longa, onde que ele vai condensar novamente através de uma serpentina num recipiente cheio d'água, onde ele vai resfriar e esse vapor vai se condensar em líquido de novo. Então, o que, que a gente faz por isso? Separa as partes que são mais voláteis daquelas que são menos voláteis. A gente sabe que, pelo menos até onde eu sei, a água ebulha a 100 graus, não é isso?
É, exato. O etanol a 78. Então, assim, eu estou dando essa referência para você ver que se eu ebulir alguma coisa a 78 graus, eu vou tirar etanol e não tiro água, correto? Mas aí, É. com o etanol, tem outras coisas também que têm a volatilidade menor, em temperaturas menores, ou seja, ebule numa temperatura menor. E aí vem os aldeídos, né, que são coisas que realmente são contaminantes da cachaça, e por isso que a gente faz o fracionamento do destilado em três partes. Aquilo que destila primeiro, sai primeiro pelo tubo, é a cabeça da cachaça. Esse primeiro produto da destilação, esses primeiros componentes que saem ali, condensados ou liquefeitos novamente, eles são aquilo que a gente chama de cabeça. Então ali tem várias coisas efetivamente que fazem muito mal à saúde, né? Os aldeídos, efetivamente, eles contribuem assim para a gente ver aí as pessoas que passam mal, para dar, inclusive, a ressaca, né, assim, espontânea do produto e tal. Então, se você não faz esse fracionamento, você está contribuindo para um produto de baixa qualidade e está oferecendo isso para o consumidor, o que é pior. Então, separar Com da nível de cabeça, toxicidade, muito inclusive, né? grande, muito grande, muito grande. Porque a gente tem falado muito sobre esses tipos de álcoois que têm níveis de toxicidade em bebida e etc. Isso ficou muito famoso recentemente no tema da cerveja. Mas, assim, a gente Infelizmente, né? há que entender que as bebidas também, no seu processo de produção, podem gerar elementos que até estão permitidos pela lei, mas que fazem mal. Fazem muito mal. Fazem muito mal. E tem uma coisa muito diferente entre o que é permitido pela lei, Vanessa, e o que é recomendável. A gente quer ir muito mais do que o. Eu não quero estar no limite da lei. A gente tem que Exato. querer, e eu aprendi isso no meu curso de sommelier, que eu fiz de sommelier de cachaça, tá? Aqui na BS Minas, aqui assim, grande aprendizado, para falar a verdade. Então, assim, não adianta você cumprir o que a lei determina para você. Se você quer ser o melhor, nós estamos falando de 917 produtores registrados. São 3.900 produtos registrados. Você imagina quantos produtos por fabricante. Então, assim, se eu quero ser bom, eu tenho que ir um pouquinho mais do que a lei me permite. Então, eu tenho que abaixar os teores desses componentes, a gente chama de componentes secundários, né? É o Então, mesmo componente. caso, queria fazer um parêntese, Ah, do que tanto se questiona no vinho, que é o conservante ultra necessário, às vezes, para transporte, viagem, que existe um limite dele, que vai, não sei, 200, e que muitas pessoas usam 9, 15, 20, que é o SO2, né? Então, assim, eu estou falando de uma relação de comparação entre o que se pode fazer e o que é consciente, necessário e bom fazer, recomendado, ou que dá mais qualidade para o produto, e te vai né? permitir sair na frente, né, para você conquistar um. Porque você pode estar no limiar da lei, por exemplo, cobre. Cobre eu tenho que ter 5 miligramas por 5 gramas por litro. Tá certo? Não adianta eu ter 5. Eu sei que aqueles 5 gramas de cobre ali vai estar fazendo mal às pessoas. Então, por que eu vou entrar no limite? Melhor para mim é o quê? Lavar o meu alambique todas as vezes que acaba a destilação, tirar o azinhado, aquela coisa toda. Para quê? Para que o cobre fique perto do zero, fique perto do um, alguma coisa assim. O cobre é necessário, inclusive, na destilação, é importante saber disso. A maioria dos alambiques dos alambiques, né, eles são de cobre porque o cobre promove uma interação química ali, a reação química no ferver o mosto e depois condensá-lo, que vai, de certa forma, eliminar alguns componentes secundários que são muito ruins para a saúde do consumidor, o que não ocorre nas colunas, né, nas cachaças de coluna, nas cachaças industriais, que não fazem esse fracionamento de cabeça, de coração, que o Quando coração. você fala em coluna, é o Ah, sistema de destilação em que passa por mais de um processo de destilação ou é uma na verdade, destilação única? a coluna é quando a gente faz menção a cachaça de coluna e cachaça de alambique. É importante a gente falar isso aqui para o pessoal que está nos vendo, né? E essa troca é muito importante, por quê? Porque a cachaça de coluna a gente tem para nós que é a cachaça industrial. É uma cachaça normalmente feita em alambique de inox. Às vezes até eles colocam alguma outra placa de cobre ali para promover essa reação que é desejada nos alambiques, mas não consegue. Então é uma produção industrial, porque se você Entendi. vê que a produção de cachaça do país, ela é na sua maior parte na cachaça industrial,
que é um produto completamente diferente da cachaça de alambique. Só de ser de inox, igual eu te disse, ele não contribui para os aromas que a cachaça de alambique, feita em alambique de cobre, ela vai resultar, você entendeu? E ele não faz nem esse Independente do fracionamento, número de destilações, porque você pode fazer mais independente de do um. número de destilações. É Entendi. lógico que Porque, coincidentemente, no meu curso, desse que eu estou fazendo de sommelier, ele usa esse termo, mas para falar de quando tem mais de uma destilação, quando deixa de ser uma destilação simples para ser uma múltipla, né? E que vai sim, aumentando. assim, Quanto mais você vai extraindo, inclusive, você vai perdendo aromas, que vai ficando cada vez muito, álcool mais muito. puro e mais elevado o teor É o caso alcoólico. da vodka, é o caso da vodka, né? Que é tridestilada. Quer dizer, É cada vez você vai isso. destilando, você vai purificando o produto, você vai E no eliminando fim os. não tem gosto, não tem Não, sabor. não tem gosto, não tem gosto. Não tem gosto. Então é o que a gente privilegia, são a experiência sensorial, né? Isso aí que eu acho que é o maravilhoso no universo da cachaça, é isso, é você experimentar uma cachaça e poder produzir, sentir ali aromas e sabores ali que vão te remeter assim, a coisas que você jamais imaginava que a cachaça poderia te levar, entendeu? Que tipo de aromas, por exemplo? Você, por exemplo, dependendo da madeira onde que você está armazenando ou envelhecendo, e é um Se é fato que a gente pode carvalho, conversar burana, depois, carvalho, a acácia. burana, ela vai te remeter por exemplo, carvalho, mais a questão de amêndoas, dependendo do carvalho, se for um carvalho europeu, ele vai dar uma picância, ele vai parecer, mostrar para você, ainda que tenha amêndoa, ele vai te mostrar algo mais seco, umas especiarias, entendeu? O carvalho americano ele é mais amendoado, mais adocicado, entendeu? A amburana, de certa forma, ela vai te dar um aroma de baunilha, certo? Então, Eu assim, falei o da acácia, a bálsamo. acácia também usa? Oi? Desculpa. Eu falei da acácia, a madeira de acácia também usa? Olha, a cachaça é tão versátil, Vanessa, que hoje em dia são mais de 30 madeiras catalogadas que a gente pode conservar a cachaça, entendeu? São várias madeiras mesmo. Outro dia eu estava ouvindo que tinha pessoas que estavam fazendo experimentos até com eucalipto, entendeu? Pode não ter sido muito satisfeito, mas assim, eu já vi gente fazer experiência com isso. Com a Porque é caixa eu confesso que eu interessante, não porque ouvi. neste caso da cachaça, o que você quer da madeira é esse aporte de aromas e sabores. O vinho, hoje, tem caminhado ao contrário, usado cada vez menos madeira, porque você quer deixar a expressão da própria fruta, ou seja, porque a uva por si só, ela já dá compostos, né, aromáticos completamente diferentes. Mas no caso de um destilado, como ele vai partindo sempre para a neutralidade, quando você leva para a madeira, você está buscando o aporte de aromas e sabores. A cachaça, é o que eu te disse, como ela é só feita uma destilação, né? Normalmente é feita uma destilação, e a gente consegue separar bem o que é a cabeça, com esses componentes secundários maléficos à saúde, o coração, que é a cachaça propriamente dita, e a água fraca, que não tem absolutamente nada muito pouco de álcool e muito pouco já acrescentar de sabor, mas a cachaça, quando você tem a destilação dela, ela branca, ou ela tradicional, ela clássica, né? Como é o produto clássico que a gente nosso produto branco chama-se clássica, a cachaça de selva clássica. Então, assim, ela já remete você à origem propriamente dita, ela mostra de onde veio, né? Ela tem aquele ar de canavial, de cana, sabe? Então é uma coisa muito bacana. Agora, a madeira, efetivamente, ela tem duas funções aí. Além do que você disse aí, de trazer esse componente sensorial diferente e acrescentar alguma outra coisa diferente na cachaça, né? Não para ficar nessa coisa só de cana e tal, mas para agregar outras coisas, ela também permite a cachaça respirar um pouquinho, vamos dizer assim, né? Essa oxidação dos aldeídos, que ela é muito positiva, né? No sentido de tornar um produto mais macio, mais aveludado, assim, dependendo qual a madeira onde que você armazena, ele vai te trazer um pouco assim mais, para quem não está acostumado até, vamos dizer assim, ela pode trazer assim, um bem-estar melhor na hora que for experimentar uma cachaça Torna mais descansada. macio. Ela, querendo ou não, ela favorece, né? Ela dá uma oleosidade diferente, entendeu? Mas para isso tem regras aí que tem que ser, como é que chama? Seguidas, né? Nas instruções do mapa, porque, do contrário, a cachaça, se você botar uma cachaça num barril muito grande, num tonel muito grande de madeira, ela não vai ter muito esse contato com a madeira propriamente dito. Então, assim, apesar de estar numa madeira que é porosa, né, não é um aço inox, não é um barril de inox que mantém aí a cachaça hermética,
entendeu? Uhum. Neutra, né? Neutra que eu Neutro, falo assim, de intervenções. não vai ter intervenção nenhuma. O inox é fechado, do jeito que você colocar ali, se você não mexer, na hora que você abrir daqui a tantos anos, praticamente vai estar quase ali do mesmo jeito, entendeu? A madeira não. A madeira vai te permitir. Então, se ela não tiver esse contato muito com a madeira, num tonel muito grande, ela vai ter pouca troca. Ela não vai interferir tanto. Por isso que quando a gente fala de cachaça envelhecida, de cachaça prêmio, cachaça extra prêmio e tudo mais, nós estamos falando de cachaça que ficou armazenada em tonéis de menos de 700 litros, entendeu? Justamente para ter E, efetivamente essa interferência da madeira no produto final. e, em geral, quantos anos uma cachaça fica nesse processo de amadurecimento na madeira? Para a cachaça, falo em termos de lei, a cachaça, para ser considerada envelhecida, Vanessa, ela tem que ter 50% do produto, pelo Tá, menos um ano em madeira, mas madeira, tonel abaixo de 700 litros. Ok? ok. Cachaça envelhecida. Do contrário, ela é uma cachaça armazenada, que pode ter resultados benéficos também. Não é o inox, ela vai ter uma troca ali, vai ter uma oxidação, ela vai ter uma oxigenação ali que vai favorecer a criação de ésteres ali dentro do barril, aquela coisa toda, tá? Mas ela não é considerada uma cachaça envelhecida, é uma cachaça armazenada. Então vamos considerar tudo barril de 700 litros para baixo, ok? Então, a cachaça envelhecida, 50% da cachaça utilizada tem que ser um ano no barril. Ou seja, se o total Cachaça, do volume que eu tenho é 1 litro, fabriquei 1 litro. 500 ml tem que ter passado um ano na pelo menos madeira. um ano no barril. A Depois eu cachaça posso premium, mesclar depois, isso aí é o os que a gente outros fala de 500 blend. A ml. gente fala de blend, né? Uhum. Você pode mesclar a cachaça de um ano, de repente, com uma cachaça armazenada num tonel maior. Você me entendeu? Cachaça num Aí ela tonel vai cair maior. para a categoria. Ela cai, não, desculpa o termo. Ela Aí continua ela vai ser envelhecida. classificada. Ela vai ser classificada como uma dessa primeira cachaça. E não como envelhecida. Ela é envelhecida. Ela é envelhecida porque 50% dela ficou um ano Ah, na ok. dorna. Tá certo? Ok. Sim. Aí o que acontece? Nós vamos chegar na categoria prêmio. Ao invés de 50%, tem que ser 100% da cachaça, tem que ficar pelo menos um ano no tonel abaixo de 700 litros. Ok. Mudou um pouquinho. Ela passa de prêmio para ser uma categoria, é, é, passa da envelhecida para ser uma categoria prêmio. E tem a Ok. categoria extra prêmio. A extra prêmio é acima de 3 anos, 100% da cachaça em tonéis de madeira abaixo de 700 litros. Ok? E você já bebeu cachaça aí com envelhecimento de quanto tempo mais? Porque provavelmente deve ter alguém que. Olha, eu vou te falar uma verdade. Eu fui uma vez lá em, como é que chama? Conceição do Mato Dentro. Meu cunhado estava querendo investir num alambique que estava parado lá, de produzir, aquela coisa toda. Enfim. Aí nós fomos ver a cachaça que ele tinha produzido lá, que estava guardada, mas assim, eu acho que ela chegou assim a mais de quase 10 anos guardada em tonéis lá, sabe? Em tonéis de carvalho, aquela coisa toda. Acaba ficando assim, dependendo do barril, acaba ficando assim, não fica muito agradável, né? Fica aquele gosto amadeirado muito presente, você entendeu? É importante a gente ver que a cachaça não é madeira. A madeira acaba tirando um pouquinho dos aromas que a cachaça pode ter, né? Porque tem que ter aquela identidade, a personalidade do produto, tá certo? Então, assim, se você consumir só aquilo que é madeira, que a madeira toma conta completamente do produto, Também não tem tá, graça. tá perdendo a identidade um pouquinho. Então, aí a sugestão normalmente é fazer um blend aí para dar uma. É pegar essa cachaça há muito tempo armazenada, que isso é ouro, a gente não pode desperdiçar isso de maneira alguma, e fazer um produto e misturar, de repente, com uma cachaça nova, uma cachaça seminova, uma cachaça armazenada aí em tonéis mais neutros, como Jequitibá, como Frejó, e fazer um produto maravilhoso, com personalidade, com identidade da cachaça, entendeu? E o drink mais tradicional no mundo feito com cachaça é? Caipirinha, caipirinha. Viva caipirinha. Isso é Viva mundial, caipirinha. né? Aqui, Assim, quando a gente chega no aeroporto, nos aeroportos de Belo Horizonte, que eu falo principalmente o Confins, agora a gente não fala mais da Pampulha, mas era tradicional ter ali, né, um kit já prontinho para ser levado para viagem, que tinha a cachaça, o copinho, o macerador, uma imagem bem colorida, mas a cachaça não era aquilo tudo, né? é, é.
Era. infelizmente, né? Infelizmente. São as cachaças industriais que realmente dominam aí, né, a feitura desse drink maravilhoso que é a caipirinha, né? E tem, assim, vários mitos aí, né? Ah, para fazer cachaça, para fazer caipirinha tem que ser cachaça ruim. Não, gente, não existe isso, não existe isso. Igual fazer comida com vinho ruim, você... Aí é recomendável isso, Valícia? Jamais, é uma Nunca, verdade. A gente nunca. tem É. produtos de qualidade que vão acrescentar sabor, vão acrescentar aroma, vai tornar a caipirinha muito mais rica, entendeu? Então, assim, só para ilustrar para você, a caipirinha, assim como cachaça, vamos dizer assim, ela é reconhecida na Organização Mundial aí dos Bartenders como aqueles drinks clássicos, né? Tem o mojito, tem Ah, isso é outras legal coisas demais, mais, né? tal. E tem a caipirinha, e ela tem aquela metodologia para ser feita, cachaça com um limão, 2 colheres de açúcar, uma dose de cachaça, e aí você pode deixar montado com gelo no copo, ou então você pode bater se você quiser o resfriamento mais imediato, você entendeu? Mas Agora a eu caipirinha quero que você é me dê mais maravilhosa, é uma coisas. bandeira, viu? Eu quero Oi? é uma bandeira, mas eu É a gostaria bandeira. que, assim como o vinho, tem drinks de vinho, vários, que muita gente também Sim. acha que não existe. Eu queria que você pelo menos me falasse mais uns dois aí para a gente repetir em casa. Inclusive, nós fizemos uma live outro dia aí, exatamente sobre essa questão da mixologia, sabe? Dos bartenders. Nós fizemos com o bartender Anderson, um parceiraço nosso, um cara super competente e tal. E ele fez até 2 drinks muito interessantes. E a gente tinha uma proposta, normalmente nas feiras onde a gente vai, da gente quebrar essa ideia de que esses drinks clássicos feitos com as outras bebidas não poderiam ser feitos com cachaça. E a gente, na verdade, quando tira esse drink, por exemplo, o gin tônica, onde eu tiro o gin e acrescento a cachaça, não é que eu não quero derrubar o gin tônica, deixa ele com o seu lugar dele lá, obviamente, mas eu quero Quer fazer uma mostrar para versão todos diferente. que a cachaça pode dar uma qualidade sensorial no drink muito melhor do que qualquer outra coisa. Então, hoje em dia, eu tenho feito muito aqui em casa e a Alessandra adora, para falar a verdade, porque a Alessandra faz parte ela é da confraria de vocês aí, mas também ela é confreira da Convida, que é a confraria de mulheres da cachaça, entendeu? E ela adora drinks, e tem um drink que eu faço aqui à base de um xarope de toranja, porque o drink tem aquela coisa, né? É o equilíbrio entre o ácido, o doce, o álcool e alguma coisa para dar uma diluição do drink, tá certo? Essa é a grande pegada do negócio. Então você pode brincar em cima dessas coisas, sendo que é uma porção do ácido, uma porção do doce e 2 porções do álcool ou de uma outra coisa que vai diluir ali e torná-lo mais agradável. Enfim, em cima dessa variável, a gente está usando muito assim aquele xarope de toranja, não sei se você conhece, aquela laranja mais avermelhada, né, e Sim, tal, claro. onde a gente Ó, a gente que coloca. está no mundo do vinho tem tá ali o Alan de São Paulo, uma turma grande, e a própria BS está com uma turma grande, É, todo mundo do vinho aí e tal. A gente tem uma familiaridade com essas frutas diferentes, porque o leque de frutas cítricas é muito grande, e a toranja ela é muito expressiva para escritor aromático de vinho, e é aquela laranjona grandona, né, mais escura e mais linda, amarga. né? É linda, mas é o amargo que faz parte, porque depois, na hora que você coloca ali, você joga o ácido com o amargo, querendo ou não, ele vai dar uma neutralizada, né? Você joga um ácido ali do limão capeta no meio, fica maravilhoso, aquele laranja, aquele vermelho da toranja, o laranja do limão capeta, entendeu? E aí você joga uma dose de cachaça, uma cachaça mais, vamos colocar assim, pode ser a cachaça branca, vamos dizer assim, para não interferir bastante em termos de sabor de madeira no drink, entendeu? E aí você coloca umas 2 doses de água gasosa ou água tônica e tal, ou Schweppes, o que for melhor, fica uma delícia. Você Eu ornamenta aquilo ali sugiro com. sempre para quem quer, como é que fala, adentrar mais no mundo do destilado e tem certa dificuldade com teor alcoólico ou com o hábito mesmo do consumo, até porque não tem costume, sempre partir dessa linha do drink, porque você pode aumentar a diluição, né? Então você pode Com aumentar aí a certeza, tônica até alcançar a receita ideal. claro. E o objetivo não é fazer você ser um super bebedor de cachaça ou de vinho, seja qual que for, é você desfrutar daquela bebida que pode te dar, com a versatilidade que tem, variáveis de experimentar. Por exemplo, uma preocupação do setor os bebedores de cachaça pura são mais velhos, está acabando os bebedores de cachaça pura. Como é que a gente vai fazer para a moçada vir para o universo da cachaça, tá certo?
Isso é uma preocupação que eu particularmente tenho, porque a gente tem que pegar, né? Então, assim, esse público, de certa forma, a gente não pode ficar só direcionado ao público, a gente tem que fazer para todas as pessoas sorverem o que a gente está produzindo. Então, assim, eu acho que o drink é uma porta de entrada para o pessoal jovem entrar, e a gente tem visto isso muito nas feiras que a gente faz, a gente participa, como a Aproxima, como o Festival Gastronômico lá em GCA, quando a gente oferece aquela taça vermelha, laranjada, bonita, com como é que chama? Com um galinho de Alecrim. alecrim, ou manjericão, ou hortelã e tudo mais. As pessoas olham aquilo, você vê o olhar transformado, você, eu quero um negócio desse. Não sabe o que tem, mas ele quer ali. Aí, quando você fala que é cachaça, que é ali no meio, as pessoas realmente desmitificam um pouquinho essa coisa de que a cachaça só tem que ser beber pura. Não, o drink, ele faz parte. O que está ali dentro é cachaça. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem essa referência de um bom drink, de uma boa mixologia, onde você vai colocar hoje em dia aquelas essências, aquelas fumaças, né, os defumadores e tudo mais. Isso enche os olhos, ou seja, cachaça realmente ela é fabulosa na formação dos drinks. Vai além da caipirinha, mas eu confesso para você, eu não deixo de tomar uma caipirinha de jeito nenhum, porque ela é muito gostosa, né? Você mistura mate, se E mistura não tem mate. autor, né? A caipirinha não tem um autor, né? Olha, eles falam que antigamente, assim como eu falei que a destilação antigamente era feita pelos alquimistas para questão de saúde, eles falam que a caipirinha, na verdade, ela era feita para efetivamente era como remédio, entendeu? Agora, então tem muitas histórias no ambiente da cachaça, tem muitas lendas assim Olha, a maravilhosas, para minha falar a mãe, verdade, a minha mãe, que ela tem sua própria religião e a religião não a impede de beber. é Mas água outro dia também. ela foi ao lugar que ela tem um fornecedor de cachaça dela, e aí o moço que estava lá falou: "Oi, a senhora bebe?", né? Muito surpreso que por ela ter religião mais Sim. engessado. Ela falou: "Mas é claro, eu preciso disso para remédio. Eu ponho isso com mel, com limão". Então, tipo assim, a gente, né? Logo Deus é o jeito, porque realmente é medicinal, né? Eles Nós não falam que podemos assim, desconsiderar isso. não é, né, Vanessa? Mas assim, faz tanto bem às vezes, se você consumir de forma consciente, eu acho que isso é mais importante. Ele realmente faz bem às pessoas, às vezes, no momento de estresse, ou no momento qualquer, no momento de alegria, você felicitar com um brinde, você tomar ali um calor, você toma uma cachaça gelada, que hoje em dia está sendo muito comum isso aí também. São várias as formas de beber cachaça, ou seja, ele tem que estar atrelado ao bem-estar. E se ele está bem-estar, eu vou dizer para você, ele causa um bem a você de alguma maneira, não é verdade? Não, a gente não E está receitando aqui como remédio, não. A gente está o falando que, importante para é isso. além do prazer, a gente pode É, usar como medicinal. Porque, olha só, ali naquele colégio Dom Bosco, perto de Ouro Preto, parecia que era tradicional que os estudantes, estou falando de 30, 40 anos atrás, que os estudantes, não, 40 não, 60 anos atrás, que os estudantes recebessem vinho do Porto e ovos para poder beber. Então, estou falando que é uma coisa que é muito utilizada como um recurso de saúde mesmo. Bebida, sim. vinho, cachaça, vinho, ou qualquer outra bebida. Bom, para tudo existe a dose, né? E você Para lembra, tudo assim, não existe sei a dose. você, mas eu lembro que vou lembrar da minha avó agora, com muita, assim, alegria, que ela fazia uma mistura lá, que acho que ela colocava conhaque, né? Na verdade, um blend qualquer lá, no meio de alguma coisa com gengibre e tudo mais, e dava aquilo. Toma isso aqui que isso aí vai. Pronto, isso aí vai desfazer o sexual e vai melhorar de alguma maneira, você entendeu? E bebíamos aquilo ali efetivamente como remédio. Se curava ou não, bom, vai E a saber, comida né, disso. mineira tem uma harmonização muito interessante, né? As comidas que vêm, né, de porco, de torresmo, mandioca com torresmo, linguiça, são comidas que são muito apetitosas para fazer harmonização, né? Sim, sim, sim. A cachaça hoje ela entrou nesse mundo gastronômico aí, acho que com força, né? Vamos dizer. A harmonização das Não, ela cachaças, eu já acho que ela estava, é. né? Ela já estava, Mas hoje sempre ela está. esteve. Gourmetizaram o uso da Isso, aí cachaça sim. aí, entendeu? É, Então, é. assim, acho que você falou certo. Sempre foi usada de alguma maneira e tudo mais, mas assim, não com esse olhar de harmonizar. Ah, vou tomar uma cachaça mais rústica, mais branca, mais
com uma pegada do alcoólica um pouquinho maior, porque eu vou comer alguma coisa que seja mais gordurosa e vai, querendo ou não, vai amalgamar aquela gordura e vai tornar mais agradável não só o alimento, como também o líquido, entendeu? Isso aí vem mais agora, esse trabalho que tem sido feito, e eu acho que é muito interessante. E não é só na comida mineira, né? Igual eu te falei. Do Brasil, até onde eu sei, registrados, todas as entidades federativas, elas produzem cachaça e tem as suas maravilhas gastronômicas lá que fazem parte para a gente fazer essa harmonização. Eu vou te contar, ontem eu estava aqui com a Alessandra conversando e tudo mais, você não vai acreditar. Eu tenho a cachaça minha, só para mostrar que é a clássica, tá? Não, você tem que mostrar as duas, que a gente Eu quer vou ver as mostrar. duas. Essa aqui é Quem a quiser ver, a clássica. gente encosta nas letrinhas que elas somem, tá? É, Quem quiser essa aqui é uma tirar os cachaça comentários. clássica, branca, só passa em tonel de inox, não passa em madeira nenhuma, e ela tem 44% de álcool. Ah, meu Deus do céu, é muita coisa. Mas se você experimentar, você vê que ela não tem essa. Não é aquele coice de mula de maneira alguma, né? Só para a gente contextualizar, a cachaça é o que está entre 38% e 48% de álcool, tá? O resto não é cachaça, ok? Essa aqui tem 44%. Então, assim, fui beber essa cachaça, que é uma cachaça mais rústica, um corpo mais presente, etc. E tal. Eu falei, pô, o que eu vou comer? Eu estava comendo um alite com mussarela de búfala, Que legal! mais valinhas. Eu falei, Nossa, eu Alessandra imagino do que seja céu, sensacional. foi sensacional. Eu sempre imaginei com isso, a cachaça branca, minha cachaça clássica, ela vai bem com o torresmo, ela vai bem com uma costelinha e tudo mais. Só que na hora que ela juntou no alite, e o queijo ali era meramente. Acho que o queijo ali ele estava assim, Coadjuvante. coadjuvante mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Você me entendeu? Mas assim, foi sensacional. Tirou aquele salgado alite todo, tirou a rusticidade da cachaça, ficou um casamento perfeito. Perfeito. Não era mineiro, porque mineiro não come alite, você entendeu? Mas olha É, pra você ver que coisa bacana, inusitada, você entendeu? Então a gente tem que muito. deixar como é que chama? A criatividade levar a gente a pontos determinados, entendeu? E na verdade, assim, o sal é tido tantas vezes, né? O sal, as comidas em conserva que tem sal, elas às vezes são tidas como inimigas de harmonização de bebidas, e tá aí, ó. Você deu uma solução maravilhosa. Fica Maravilhosa. maravilhoso, maravilhoso. Nós vamos tentar fazer, se for possível, quem sabe, porque eu acho que a cachaça não se perde ao fracionar. Nós não fizemos confrarias com vinhos fracionados, porque a gente entende que perde, né, nesse movimento aí de aeração, passa para os vidrinhos e entrega. A gente entende que perde muito. Como a cachaça tem assim, um teor mais concentrado de álcool e evita volatização muito rapidamente, vamos tentar fazer aí alguma confraria com as meninas para poder levar pelo menos 3 cachaças Será um para prazer. E poder de fazer repente harmonização. a gente faz um drink, a gente elabora um drinkzinho mais suave, aquela coisa de entrada, né? Para uma cepipe rapidinho ali e tal. Vai ficar muito legal, eu vou ficar muito satisfeito, muito orgulhoso de Pois estar é, vamos podendo presentear tentar as Lulus com isso aí, entendeu? arquitetar isso aí, porque Vamos, a vamos ideia sim. já está solta. Eu queria te Ótimo, agradecer, só ótimo. tem 1 minuto para a gente agradecer muitíssimo. Queria que você soubesse que trouxe um pouco de felicidade e Vanessa, para nós, para todos nós que estamos aqui assistindo. eu que agradeço demais o espaço, é muito bom estar conversando aqui. Eu acho que é muito oportuno a gente estar conversando, inclusive de nichos diferentes, vinho e tal. Eu acho que é uma troca muito rica, né? A gente pode trazer informações aqui para o seu público, para o público que está aí, fazer a autocrítica e trazer o pessoal para o universo da cachaça. Venham ser cachaceiros, sem vergonha. É um produto nacional que a gente tem que ter orgulho e, ó, É, junto com a bandeirinha do Brasil, consumo responsável, isso é muito importante, entendeu? muito legal, que é isso que a gente levanta a bandeira aqui também. E cachaças É, registradas, gente, da mesma maneira que a gente fala do vinho, existe um motivo para ter tanto rigor, né, no registro e no processo mesmo. Acho que hoje deu para aprender um pouco sobre isso. Muito obrigada, o registro é Lê. importantíssimo. A Alessandra também está Obrigada, mandando um Rocha. abraço Vamos nos aqui, encontrar rapidamente, todos com nós, certeza. fazer um Vamos sim dar arreio um de abraço aí a cachaça. todos, né? Tá bom? Obrigada, viu? Obrigado você, Um viu, abraço, Vanessa? Um tchau, tchau. abraço, tudo de bom.